Levante a tua mão e exalte ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ore baster a corechai. Aleluia. Pergunte ao seu irmão, você está sentindo o que eu estou sentindo? Pergunte para ele. Fale, se você está sentindo, glorifica ao Senhor. Nere baster a corechai. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. É uma alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos, acompanhado deste santo ministério, desses homens de Deus, que eu tenho aprendido todos os dias a amar, respeitar, e que tem sido uma bênção no meu ministério e na minha vida. Todos acharam? Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ele em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que lhe recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu estás em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você pode assentar glorificando ao Senhor. Irmãos, essa parábola eu sei que é bastante conhecida daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que frequentam a escola dominical, daqueles que são ouvintes da palavra do Senhor e têm na sua lei prazer e nela medita dia e noite. Parábola de Lázaro e rico. Essa, eu creio, irmãos, não é simplesmente uma parábola, é uma história real, porque aconteceu. Eu creio que aconteceu porque nunca saiu uma palavra fictícia, uma mentira da boca de Jesus. E outro, ele cita o nome, diz o nome do mendigo, não diz do rico, mas diz o nome do mendigo, que se chamava Lázaro. E algumas verdades estão expressas nessa parábola. A primeira verdade é o seguinte, irmãos: se nós fôssemos julgar segundo os conceitos desse mundo, segundo a filosofia desse mundo, nós colocaríamos o rico no pedestal.
Colocaríamos o rico e identificaríamos ele como um homem bem-aventurado, um homem abençoado por Deus, um homem a quem Deus abençoa e atende todas as suas petições. E no extremo, nós colocaríamos Lázaro, mendigo. Olha a situação de Lázaro, mendigo, que mendigava à porta deste ímpio e que comia das migalhas que caía da sua mesa. Além de ter enfermidade, e diz aqui o estado dele, que os cães vinham lhe lamber as úlceras. Segundo a nossa lógica, irmão, segundo a filosofia deste mundo, nosso pensamento lógico, nós diríamos o seguinte: que Deus havia se esquecido de Lázaro, que Lázaro é um endemoniado, que Lázaro é uma pessoa sem mérito nenhum, não tinha bem-aventurança nenhuma na vida de Lázaro, mas o rico não. O rico, Deus estava atento a todas as coisas. A primeira verdade que eu quero dizer para você está aqui implícita na parábola de Deus, que não importa, Deus não está se importando com a cor da tua pele, Deus não se importa qual é a tua origem, Deus não se importa qual é o teu status, quanto você tem na conta bancária, Deus não se importa se você está desempregado ou não. Ele se importa o seguinte: com o teu coração. O que determina se você vai para o céu ou inferno é o teu andar com Deus, é o teu coração. Primeira verdade. Segunda verdade que eu quero deixar clara aqui para os irmãos: você pode passar privações, você pode passar humilhações nesta vida, você pode passar até alguns momentos da tua vida necessidade, mas vai chegar um dia em que Deus vai enxugar as tuas lágrimas. Chegará um dia onde Deus vai honrar o teu sacrifício. Chegará um dia onde não faltará nada para você, porque você vai morar na Nova Jerusalém, na cidade de Deus. Terceira verdade: o inferno existe. Você acredita ou não, não faz diferença, mas ele existe. Para os irmãos terem ideia, na Bíblia, Novo Testamento, há 37 referências do inferno. E quando fala de inferno, fala o quê? Que no inferno é um lugar de tormento, é um lugar de sequidão, é um lugar para onde vão aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, aqueles que rejeitam a mensagem da cruz. O inferno é uma realidade, irmãos. Não é o conto da carochinha, não é o produto da mente nervosa dos crentes, não. O inferno existe. Diga para o seu irmão: o inferno existe, querido. Mas sabe algo tremendo, querido? Essa palavra Deus me deu há cerca de 15 dias. Que identificando e lendo esta parábola, nós identificamos algumas coisas que existem no inferno, mas está faltando na igreja. Algumas coisas que existem no inferno está faltando em nosso meio. Algumas coisas que nós identificamos aqui, que existem no inferno e está faltando em nós. Primeira coisa, o primeiro sentimento, eu creio, irmãos, que bate no coração de uma alma que põe os pés no inferno, é o arrependimento genuíno. Quando a pessoa põe o pé no inferno, eu acredito que a primeira palavra que ele fala é: ai, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu tivesse uma segunda chance. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu daria a mensagem e crédito à mensagem dos crentes. Ah, eu consagraria mais a minha vida. Eu largaria a prostituição. Eu largaria o adultério. Eu largaria todos os prazeres do mundo. Primeiro sentimento que bate no coração de uma pessoa que põe os pés no inferno é arrependimento genuíno. Irmãos, o primeiro profeta da igreja contemporânea do Novo Testamento, o nome era João Batista. Irmãos, Jesus, ao fazer um relato da vida desse homem, Jesus fala que nunca houve um homem nascido de mulher como João Batista. João Batista influenciou a sua época.
João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. Diz que ele era a voz que clamava do deserto, que preparava o caminho, as veredas do Senhor. Ele não tinha uma palavra eloquente não, irmãos. Ele não era pessoa influente. Se você ler sobre João Batista, diz que ele vivia no deserto e as pessoas iam para o deserto visitá-lo. Dizia que João Batista vivia de pele de camelo, de urso, comia mel silvestre e gafanhoto. Mas ele não era também um pregador eloquente com milhares de mensagens gravadas, não. Ele tinha uma só mensagem. João Batista tinha uma só coisa a falar para os seus ouvintes: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus foi pregar a sua primeira mensagem, sabe o que ele disse, irmãos? Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem que leva para o céu, o verdadeiro evangelho, é o evangelho do arrependimento. A nossa geração está sendo bombardeada por um evangelho que não transforma, por um evangelho do oba-oba, que você vem do jeito que está, fica do jeito que está e está tudo bem. Umas mensagens água com açúcar, que não diz para você que você tem que dar outra face, que não diz para você que você tem que caminhar a segunda milha, que não diz para você que o evangelho do arrependimento também é o evangelho do perdão, que não diz para você que para andar com Deus tem que renunciar ao pecado, tem que viver em comunhão com Ele, que não diz para você que a vida do crente é vida de leitura da palavra de Deus, é vida de oração, o evangelho que transforma, o evangelho do arrependimento. Quando Deus levantava um profeta, irmãos, a mensagem do profeta era de conserto, de aliança, de transformação. Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus, levanta nesse lugar profeta, Senhor. Levanta nesse lugar pessoas comprometidas com a verdade, meu Pai. Levanta nesse lugar pessoas ousadas, Senhor, que fale a palavra sem reviravolta, sem maquiagem, que pregue o evangelho do arrependimento, o evangelho que transforma. Nesse último tempo, nós necessitamos de profetas. Deixa eu te falar uma coisa. Quem se arrepende de um pecado, não comete ele nunca mais. E por que tem tanta gente cansando o ouvido de Deus? E por que tem tanta gente que há anos pede perdão pelo mesmo pecado? Vamos lá, Davi peca, adultera, mata o seu general. Quando o Natan entra no palácio e diz: você é o homem, você pecou, o que Davi faz? Joga cinza sobre si, se lança aos pés do Senhor e cria aquele Salmo 51 dizendo: cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, não retires de mim o teu espírito. Você nunca mais vê Davi cometendo adultério. Você nunca mais vê Davi cometendo este pecado. Zaqueu, quando Jesus entra na sua casa, ladrão, publicano, sabe o que ele falou? Senhor, se eu roubei alguém, me arrependo e ainda vou restituir 4 vezes mais. Primeira coisa, irmão, que tem no inferno, que está faltando em nosso meio, é o arrependimento genuíno. A mensagem, o evangelho que transforma, é o evangelho do arrependimento. Sabe que isso acontece? Diz que Manassés foi um dos piores reis que já existiu. Manassés levou o coração do povo todo a adorar outros deuses. Manassés levou o povo a se prostrar perante Baal e outros deuses, um deus chamado Moloque, que era um deus de aço oco, que eles jogavam brasas ferventes dentro de Moloque, e quando ele estava em brasa viva,
Manassés teve a loucura de colocar os seus filhos, oferecer os seus filhos a Moloque, e as crianças que eram oferecidas a Moloque morriam que nem churrasco, queimando na mão de Moloque em brasa viva. Mas diz que quando Manassés ele foi para o cativeiro, lá ele se lembrou que existia um Deus. Lá o Espírito Santo tocou no coração de Manassés, e Manassés novamente se voltou para Deus, e sabe o que aconteceu? Se arrependeu dos seus pecados, e Deus lhe restituiu o reinado. Quem se arrepende encobre uma multidão de pecado. Segunda coisa, irmãos, versículo 24, diz que o rico lá do inferno clamou. Como nós temos negligenciado a vida de oração, irmãos. Lá no inferno ele quis descobrir o valor do clamor. Lá no inferno ele quis descobrir o valor da oração. Meu irmão, como vai a tua vida de oração? Oração é relacionamento. Como vai o teu relacionamento com Deus? Se você ama uma pessoa, você quer falar com ela o tempo inteiro. Se você ama uma pessoa, você não quer passar um dia sem falar com ela o tempo todo. Você quer saber o que ela está passando, o que ela está fazendo. E oração é relacionamento. Como vai a tua vida de oração? Pergunta, seu irmão, como vai a tua vida de oração, querido? Por que nós oramos tão poucos? Por que muitos de nós não conseguimos ter uma vida de oração? Por quê? Porque é tão difícil, irmão. Nós sabemos, eu falava há 3 dias atrás, que a Assembleia de Deus há um adágio. Nós queremos muito ver o poder de Deus manifestado, queremos ver muito cura, queremos ver muitas conversões, mas lá os nossos ancestrais já sabiam disso, os pioneiros. Dizia, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E por que nós não oramos? Porque muitos de nós negligenciamos a vida de oração. Eu tenho algumas respostas. Primeiro, sabe por quê? Porque para muitos de nós, o nosso amor é morno para com Deus. Porque quem ama Deus ora, irmãos. Quem tem sede de Deus, quem quer ter relacionamento com Deus, tem vida de oração. Segundo, porque muitos de nós não oramos. Porque muitos de nós mudamos as nossas prioridades. A minha vida é mais importante, a novela é mais importante, o jogo de futebol é mais importante, a minha profissão é mais importante, os meus afazeres é mais importante, e não sobra tempo para orar. Porque muitos de nós não oramos. Terceiro, sabe por quê? Porque muitos de nós aprendemos a viver sem oração. Precisa de dinheiro? Vai no gerente. Precisa de um conselho? Compra um livro de autoajuda, assiste lá, vai ao psicólogo, ele vai te aconselhar. Porque muitos de nós não oramos, porque muitos de nós não cremos que Deus nos ouça. Meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, que o Espírito Santo te desperte para uma vida de oração. Você que fala assim, Deus, nada acontece de novo na minha vida, está tudo a mesma coisa, nada sai do lugar. Vou te dar um segredo que a nossa irmã falava há pouco. Vou te dar um segredo para você ter novidade de vida, para Deus te surpreender, para Deus dar surpresas para você esse ano. Sabe qual é? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Começa a clamar, irmão, começa a orar, e você vai ver que Deus vai te surpreender, que Deus vai realizar o impossível na tua vida, que Deus vai realizar o que está no teu coração. Primeira mensagem da igreja primitiva foram 10 minutos de pregação. Um discurso escrito aqui no livro de Atos. Em 10 minutos você lê esse discurso. 10 minutos de discurso. Deu 3.000 almas, sabe por quê? Porque eles estavam há 10 dias de oração. 10 dias de oração, 10 minutos de discurso, 3.000 almas. Nós estamos invertendo as coisas. São 10 dias de pregação, 10 minutos de oração. Por isso que as almas não estão se convertendo.
Primeira coisa que existe no inferno está faltando no nosso meio: arrependimento genuíno. A segunda coisa, clamor. A terceira coisa, irmãos, que eu identifico que existe no inferno, está faltando em muitas igrejas. Diz aqui no versículo 24 que ele teve sede. Irmãos, imagina desse homem, ele falou assim: Abraão, pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo com água e molhe meus lábios. Irmãos, eu acho que a mesma sede que ele teve foi a que Davi teve quando escreveu: como uma coça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Eu acho que a mesma sede que ele teve foi que Abraão teve lá em Gênesis capítulo 18, porque diz lá em Gênesis capítulo 18 que Abraão estava descansando debaixo dos carvalhais de Mamre, quando de repente o Senhor aparece para ele. Quando Abraão identifica: o Senhor está na minha casa, diz que Abraão se agitou, chamou o seu servo: prepara alguma coisa aí, o Senhor está presente. Agitou Sara, Deus está presente aqui na nossa casa, prepara alguma coisa. E sabe a oração que ele fez? Ele falou: Deus, não passes de mim, fica comigo, Senhor, fica comigo, entra na minha casa, entra nos cômodos da minha casa, entra na minha família, fica comigo. Crente que tem sede não fica olhando o relógio o tempo inteiro na hora do culto. Crente que tem sede, ele vem na igreja segunda, se tiver tempo ele vem na terça, ele vem na quarta, ele quer ouvir a palavra de Deus, ele quer louvar ao Senhor. Crente que tem sede, chega na igreja, levanta a mão e glorifica ao Senhor. Você tem sede nessa noite? Então exalte o nome do Senhor. O nosso corpo, ele é composto de 70% de água. Na realidade, nós somos um balão d'água. As únicas partes que não tem água é nosso cérebro e os ossos. E nós temos a necessidade de beber água. A sede, ela é um dispositivo do corpo, ela é um alerta do corpo. Quando nós temos sede, é o alerta que está dizendo que o nosso nível de água baixou e que nós precisamos repor essa água. Sabe o que acontece com a pessoa que sente sede e ele não repõe essa água? A primeira coisa que acontece, ele fica com a boca seca. A primeira coisa, ele fica com a secura na boca. O crente que não tem sede, sabe qual é, irmãos? Aquele que não consegue glorificar a Deus. É o crente que tem a boca seca, ele não consegue exaltar o nome do Senhor. Ele não consegue. Sabe o que ele diz? Eu só glorifico quando eu sinto. Só dou glória se eu sentir. Aí fica amarrando o bode ali, com cara de polícia delegado do Iraque lá. Irmão, você sentindo ou não, Deus é digno de toda honra e de toda glória. Você sentindo ou não, você continua sendo homem e Ele continua sendo Deus. Você que não tem a boca seca, glorifique a Deus. Você que tem sede de Deus, dá uma rachada de glória aí. Nereva chorianda lá cai. Chorebaster que a corianda lá chore canta lá nai. Então, na vida espiritual, quando o nível de água está baixando, e a água representa o Espírito Santo de Deus, aí o crente tem sede. O que ele faz? Vou para os pés do Senhor, vou para a casa de Deus, vou orar aqui, porque eu estou com sede de Deus. É muito fácil identificar um crente sedento, irmão, porque só tem sede quem tem fervor, só tem fervor quem ama, só ama quem conhece a Deus e experimentou a presença do Espírito Santo na sua vida. Se você nunca sentiu esse calor fervendo dentro de você, olha, você precisa sentir. Se você nunca sentiu uma alegria transbordante dentro de você, você precisa sentir. Levante a tua mão em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer te dar uma experiência que você nunca teve. Fale com Ele: Senhor, eu tenho sede de Ti, me dá dessa água.
Glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Você que é crente pentecostal, exalte o nome do Senhor. Dá lugar para Deus nessa noite. Olha a unção de Deus aí descendo sobre a tua vida. Olha Deus te renovando o teu dom nessa noite. Olha a unção dele sobre a tua vida. Existe uma festa em Israel chamada Festa das Águas. Ela é realizada em Jerusalém todo mês de outubro. E essa festa é para celebrar quando o povo estava peregrino no deserto e que Deus usa Moisés para tirar água da rocha. E dizem, durante 7 dias os judeus, eles ficam acampados em tendas. E há um ritual durante 7 dias. A cada manhã o sumo sacerdote, ele pega um jarro d'água, vai até a fonte de Gion, que é onde saiu a água da rocha, e até hoje a água cai lá, porque o que Deus começa não tem fim, a misericórdia dele é infinita, o poder dele é infinito. Ele enche aquela jarra ali na fonte de Gion, ele vai até o santuário, dá uma volta sobre o altar, e derrama aquela água. 6 dias ele faz isso. No 7º dia, o sacerdote, ele vai 7 vezes, ele vai uma vez com 7 jarras, e ele dá 7 voltas em volta do altar, e derrama aquelas 7 jarras. Diz que enquanto ele faz isso, as pessoas que assistem ficam jogando água, celebrando, derramando água, celebrando. Os teólogos dizem que após essa cerimônia, o sacerdote se assentava e lia a palavra de Deus, lia o texto em que aconteceu este milagre. Os teólogos dizem que nesse momento, na época de Jesus, quando estavam comemorando essa festa das águas, ao invés do sacerdote se assentar, Jesus se coloca de pé, abre os braços e diz: vinde a mim, todo aquele que tem sede, e beba. Irmãos, nós temos sede, é de Jesus na nossa vida, irmão. Está faltando sede em nosso meio. Está faltando crentes sedentos, crentes que queiram mais do Senhor, que queiram mais da sua glória, mais do seu poder, mais da sua unção, mais da sua paz, mais da sua alegria. Fale com o Espírito Santo nessa noite: Senhor, eu tenho sede de Ti. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti. Na semana passada eu estava pregando lá na Assembleia de Deus do Rocha, em Niterói, pastor Custódio. E eu estava saindo de casa, e sempre que eu vou pregar, alguns soldados me acompanham, eles vão comigo, eu os levo para eles ouvir a palavra. Alguns têm se convertido. Nós realizamos um culto no quartel com mais de 100 soldados, para a honra e glória de Deus. Não havia esse culto antes de eu chegar lá no quartel, mas Deus tocou o coração do comandante. E eu recebi uma ligação de um soldado às 6h30. E ele falou assim: capitão, eu tô de serviço. O senhor poderia falar com o oficial de dia para me liberar? Porque hoje eu quero ouvir a palavra de Deus. Irmão, eu já vi soldado matar o pai, a mãe, o avô, para ir para o baile, para viajar, sabe, mentir, para ir para qualquer outro lugar. Eu fiquei calado, eu falei assim: o soldado está me pedindo para sair de serviço, porque ele quer ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Isso é o tipo de crente que tem sede. Que tem sede de Deus, que quer mais de Deus. Ele faz tudo para estar na presença do Senhor. O que o pastor está falando: vale mais um dia no teu átrio do que 1000 em outros lugares, irmãos. Quarta coisa que eu identifico aqui, que existe no inferno, está faltando em nosso meio. Sabe o que é, irmãos? Amor aos irmãos. Irmãos, ele estava no lugar de tormento. Ele estava sendo atormentado. E ele
ele se lembrou que na casa dele ele tinha 5 irmãos. E ele fala assim: Abraão, manda alguém lá na minha casa, Abraão. Eu estou preocupado com meus irmãos. Eu não quero que eles venham para aqui também. Eu não quero que eles sejam atormentados aqui também. Irmãos, está faltando amor entre nós. Está faltando amor aos irmãos. Todos nós precisamos de amigos, irmãos. Sabe o que a palavra de Deus diz? A um outro ajudou e disse: esforça-te. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que 2 é melhor do que 1. Se um cair, o outro levanta. Se um tiver com frio, o outro esquenta. Davi, nos momentos demais que ele necessitava, Deus deu o Jonatas para ele, para amparar Davi, para ajudar Davi, para que um dia ele reinasse lá. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, ele não quis ficar só. Chama seus 3 amigos mais íntimos: Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago e João, vamos lá para o Getsemane. Vamos lá, eu quero que vocês compartilhem comigo desse momento triste. Eu quero que vocês compartilhem comigo desse momento de dor. Irmãos, eu não tenho nada contra a paz do Senhor, mas o nosso relacionamento está se reduzindo à paz do Senhor. Você diz a paz do Senhor, mas você não sabe o nome do irmão. Você não sabe o que ele está passando. Você não sabe como está a vida dele, se ele tem necessidade de alguma coisa. Paz do Senhor, e passa tudo, passa tudo. Quantas vezes nós sentamos para o lado e muitas vezes a gente fala para o seu irmão, ele não vira nem o rosto. Eu não gosto disso. Pastor fica mandando dizer o tempo todo, só para não ter o trabalho de olhar para o seu irmão. Olhe para o seu irmão, pergunte o nome dele se você não conhece. Pergunte o nome dele se você não conhece. Aperta a mão dele aí. Diga para ele: irmão, pode contar comigo. Se você precisar, pode contar comigo. Eu quero ser o teu amigo. Nos piores momentos da minha vida, pastor, lá em São Paulo, eu saía para pregar, viajava 6 horas de carro, ia para o interior de São Paulo, na luta, na prova, no deserto, sozinho. Quantas vezes eu esperei que não acabasse o culto, o pastor chegasse perto de mim e falasse: meu filho, você está precisando de alguma coisa? Meu filho, deixa eu orar por você. Meu filho, você está necessitando. Eu não precisava de dinheiro não, pastor, não era isso. Eu precisava de um ombro amigo. Eu precisava de alguém que caminhasse junto comigo, que me ajudasse, que me desse uma palavra de alegria, que me desse uma palavra de esperança. Quantas vezes o nosso irmão está do lado, está rindo, está glorificando, irmão, porque ele é fiel a Deus. Nós glorificamos a Deus independente da situação que nós estamos passando. Mas muitas vezes ele só está precisando de um abraço, de uma palavra de carinho, de uma palavra de incentivo. A psicologia chama de reforço positivo, de você falar: irmão, como você está? Você está alegre? Você está bem vestido? Olha que perfume maravilhoso. Querido, você está mais magro? Olha que coisa. Irmão, você está precisando de alguma coisa? Sabe, em muitos lugares que nós vamos, que nós temos oportunidade, enquanto eu estou pregando, muitos estão atrás de mim, torcendo para dar errado. Vamos orar pelo enfermo. Tem gente torcendo, quero ver se ele vai levantar, quero ver se ele vai ser curado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: irmão, eu quero ser osso com osso com você. Osso com osso, pode contar comigo. Pode contar comigo, querido. Pode contar comigo. A um outro ajudou e disse: esforça-te. Ah, Senhor, há mistério nisso. Diz que quando nós temos comunhão, o óleo desce sobre nós. Quando nós temos comunhão, Deus faz maravilha em nosso meio. Como na igreja primitiva, lá do inferno, ele se lembrou dos seus irmãos. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia, nasce um irmão.
Tem alguém precisando de você, querido. Tem alguém precisando do teu abraço, do teu auxílio, das tuas orações, do teu incentivo, que você caminhe junto com ele ali. Sabe por quê? Porque hoje ele está precisando, amanhã pode ser você. Quinta coisa que existe no inferno, está faltando em nosso meio. Olha só. Ele falou: Abraão, manda o missionário Lázaro lá na minha casa. Abraão falou assim: não pode ir. Não, mande alguém. Eu acho que ele se ofereceu ali, pastor. Porque ele disse: se alguém do aqui do além for lá e disser para ele, eles vão se converter. Sabe o que tem no inferno, está faltando no nosso meio? Sentimento evangelístico. Manda lá o missionário Lázaro na minha casa, para pregar para eles, Abraão. Eu preciso que alguém se disponha na obra, porque os campos estão brancos para a ceifa. Isaías teve 4 visões da parte do Senhor. A primeira visão foi a grandeza de Deus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e os serafins voavam acima do trono. Cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e cantavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A primeira visão que ele teve naquele dia foi a visão da grandeza de Deus. A segunda visão foi a visão das suas limitações, porque ele diz: eis que sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. A terceira visão que ele teve naquele dia foi a visão da misericórdia de Deus, porque ele diz que um serafim voa até o altar, tira uma brasa e toca os seus lábios com a brasa e diz: os teus pecados estão perdoados e a tua iniquidade foi retirada. Mas a quarta visão é mais gloriosa, irmãos, porque ele ouve dizer: quem há de ir? A quem enviarei? Aí Isaías entende a necessidade de Deus. Aí ele diz: Senhor, estou pronto para esta obra. Senhor, eu sou voluntário, eu quero ser participante desta obra missionária. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Espírito Santo está nessa noite falando: quem há de ir? A quem enviarei? Quem há de ir? A quem enviarei? Quem há de ir? A quem enviarei? No inferno ele mostrou amor pelas almas, sentimento evangelístico. Irmão, quem lá no teu trabalho precisa ouvir a mensagem do Evangelho? Quem na tua escola precisa ouvir a mensagem do Evangelho? Quem na tua casa precisa ouvir a mensagem do Evangelho? Você está esperando quem? Quem você está esperando? Irmão, tem lugares que só você tem acesso. Tem lugares que só você entra. Tem lugares que só você pode entrar ali e falar do Evangelho. O que você está esperando? Quem há de ir? A quem enviarei? Levante a tua mão em nome de Jesus. Só você que quer. Só você que quer fazer a obra do Senhor. Só você que ama essa obra. E diga comigo: Senhor, eis-me aqui. Diga: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Diga para o seu irmão: deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus te usar, deixa Deus te fazer pescador de homens. Deixa Deus te fazer pescador de homens. Irmãos, essa igreja está crescendo. Deus está realizando a obra dele, o milagre neste lugar. Mas não fique esperando apenas pelo pastor Edivaldo. Não fique esperando apenas pelos obreiros desse altar. Você pode ser participante desta obra. Ovelha gera ovelha. Onde você estiver, seja um instrumento na mão do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Gostaria de chamar o ministério de louvor para cá.
Mas deixa eu te falar. Há uma coisa, irmãos, que o inferno nunca experimentou e tem abundância na igreja. Há uma coisa que não existe no inferno, nunca houve no inferno, mas tem abundância em nosso meio. Sabe o que é, querido? A unção do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, a unção de Deus está aqui. Diga a glória de Deus, porque a glória de Deus é o Espírito Santo de Deus está aqui. Deixa Ele trabalhar na tua vida nessa noite. Deixa Ele mover através da tua vida nessa noite. Deixa Ele gerar em você arrependimento genuíno. Deixa Ele gerar em você um valor da oração. Deixa Ele gerar na tua vida sede de Deus. Deixa Ele gerar na tua vida amor pelos irmãos. Deixa Ele gerar na tua vida o amor pelas almas. Levante a tua mão em nome de Jesus. Levante a tua mão em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és espírito da adoção, espírito da profecia, Tu és espírito de entendimento, de conselho, de sabedoria. Onde há um coração sedento, onde há um coração sedento da Tua presença, derrama a Tua glória, derrama o Teu espírito. Nebachoreanda, nerebachorecanda lacai. Deixa Deus te usar nessa noite, deixa Deus mover na tua vida nessa noite. Tua presença. Deixa Ele mover na tua vida. Deixa Ele derramar a glória dele sobre você nessa noite. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Sinta a sua unção, sinta a sua presença nessa noite. Deixa Ele te dar uma experiência nova nesta noite. Deixa Ele mover através de você. Diga, quero mais de Ti, Senhor. Quero mais de Ti, Senhor. Do Teu poder e Tua unção. Eu ergo as minhas mãos. Receba a glória de Deus. Derrama a Tua glória. Derrama a Tua Shekinah, Senhor. Aleluia. E cura os rios desse amor. Enche o Espírito Santo de Deus. Enche da tua unção. Sopra Espírito Santo de Deus. Onde há um coração aberto, um coração sedento. Sopra Espírito de Deus. Os rios desse amor. Glorifica o Senhor. Exalte o nome do Senhor. Meu maior prazer. Adora o Senhor. Estar em Tua presença. Prostrado aos Teus pés. Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz. Eu sinto Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor. Do Teu poder, da Tua unção. Levante as suas mãos e declara agora. Derrama a tua glória, Senhor. Derrama a Tua glória. Derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama a tua glória, Senhor. Derrama a Tua glória.
você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Deus trabalha na comunhão, queridos. Pode ter certeza. Deus trabalha na união. Deus trabalha no amor, na comunhão entre os irmãos. Eu aprendi uma coisa de Deus, irmãos, que a glória de Deus, a unção de Deus, ela é transferível, ela passa de uma pessoa para outra. Eu aprendi que a glória de Deus, ela é contagiante, ela contagia. Sabe o que significa isso? No livro de Ezequiel diz o seguinte, que a glória de Deus se movia da esquerda para a direita. Sabe o que significa? Se o Espírito Santo começar a encher este lado aqui e não for suficiente, vai da esquerda para a direita. Eu aprendi que a glória de Deus, ela vai não só da esquerda para a direita, mas da frente para trás. Sabe o que significa? Que vai começar a encher aqui no altar, vai começar a visitar os que estão no altar, e vai do altar até o último irmão que está lá. E sabe o que eu aprendi também, irmãos? Que a glória de Deus também é de cima para baixo. Sabe como é que eu encaro? Você dá um glória a Deus, aí chega direto do trono de Deus. Aí Deus fala assim, quem é que deu esse glória a Deus? Aí o Espírito Santo fala, foi o pastor Edivaldo. Aí Deus responde assim, eu me agradei desse glória a Deus. Manda fogo sobre a vida dele, manda unção sobre a vida dele. Como a resposta de Deus, como a resposta de Deus, a glória de Deus é contagiante. Levante a tua mão aí, junto com o teu irmão, fecha os teus olhos. O Espírito Santo vai mover, vai começar aqui no altar. Choreando lá cai na mana, chorecai. Chorebastega, chorecai. Choremanastega, corechai. Já começou aqui no altar. Olha aí, da esquerda para a direita. Olha o mover de Deus. Chorecai. Sinta o som de Deus, sinta o som de Deus. Receba a glória de Deus sobre a tua vida, receba a glória de Deus sobre a tua vida. Seja renovado, fale em novas línguas com o Senhor. Choreando lá, olha Deus trabalhando, olha Deus movendo o nosso meio. Isso é a glória de Deus. Choreanda lá, queremana, chorabasta que a corechai. Nerianda lá, cai, chorecanda lá, cai. Ele está em nosso meio, Ele está movendo em nosso meio. Ore, canta lá, cai.
desse amor. O Espírito de Deus está movendo em nosso meio. Sinta a presença dele aí onde você está. Sinta ele tocar a tua vida nessa noite. Sinta ele tirar essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento. Ele, Jeová Rafael, está curando nesta noite. Chorando, ela cai. Ele está te capacitando nessa noite. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, de toda exaltação. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, irmão. Fala e diga para ele: você pode contar comigo. Oh, aleluia. Você pode assentar glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. No ano de 2001, eu estive numa missão no Timor-Leste. Timor-Leste fica a 450 quilômetros da Austrália. E por 6 meses eu estive servindo lá como oficial da ONU. E lá, o Timor-Leste é um local onde 98% da população, naquela época, era extremamente católica, extremamente idólatra. E havia alguns missionários ali, da Jocum, da Christian Vision, alguns missionários da Igreja Batista. E nós pegamos amizade, e sempre que eu dava, eu ia lá no alojamento deles. Irmãos, eu via a alegria deles quando chegava a oferta do Brasil lá para eles. E durante 6 meses eu tive a oportunidade de alimentá-los, né? Que eu era muito amigo de um oficial português que cuidava do almoxerifado, dos alimentos. Então toda sexta-feira eu passava lá com uma viatura do exército e enchia de tudo que era mantimentos e levava para eles. E eu via a alegria deles com a provisão de Deus. E tudo eles viam a provisão de Deus. Muitas vezes nós contribuímos aqui na igreja para a obra missionária e nós não temos a noção da envergadura disso e de como Deus nos usa para abençoar essas pessoas que são verdadeiros heróis que abandonam tudo, irmãos, por amor às vidas, por amor à obra missionária. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, Paulo ele faz uma descrição. Ele começa a dizer: olha, eu sei tanto viver em abundância como em necessidade. Eu sei tanto ter sobrando quanto faltando. Só que ele escreve à igreja de Filipos. E ele, no versículo 3, diz: posso todas as coisas em que me fortalece. Paulo representava a obra de Deus. Só que ele escreve à igreja de Filipos e diz: mas só vocês me mandaram uma oferta não só uma vez, que foi suficiente para que eu tivesse abundância, para que eu suprisse a minha necessidade. E Paulo, ele profetiza sobre a igreja de Filipos. Ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então quem ama a obra missionária, quem ama a obra de Deus, recebe essa profecia, essa palavra, que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos tirar uma oferta para a obra missionária nessa noite.
Olhe para o seu irmão e fale assim: irmão, diga para ele, Deus está contando com você. Vamos chamar a família Manso para estar cantando. E os diáconos pode já estar preparado para nós tirarmos uma oferta abençoada para a obra que está se iniciando lá na Bolívia, irmãos. Para a obra de Deus que está se iniciando lá. E Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas para você. E Ele vai suprir as tuas necessidades nesta noite. Amém, queridos? Você pode glorificar a Deus por isso, pelo privilégio que Deus te dá de sustentar a sua obra, de entender a necessidade de Deus.